Opa, economia! E agora? E agora a gente já falou aqui no Economia e agora justamente sobre a preparação aí para o mercado de trabalho, muita gente querendo mudar de profissão, mudar de área neste início de ano. E nessa primeira semana a gente faz algumas reflexões. Aproveita todo mundo que está em casa ainda, curtindo um restinho de férias, ou para quem já começou agora descansado, depois de curtir as festas de Natal e de Ano Novo. Dentre as profissões que estão aí em destaque na busca pelos RHs de todo o Brasil, por todas as empresas, estão as ligadas à tecnologia. Aprendemos também que a logística, a medicina, a saúde como um todo nunca sai de moda também. Mas tem uma profissão que, se a pessoa ela não for de ofício, ela precisa pelo menos conjugar esse verbo no dia a dia. É a área de vendas, vender. Essa conjugação de verbo nem sempre é tão fácil e existe técnica para isso. Existe forma de se melhorar cada vez mais, se aperfeiçoar na arte de vender. E como é vender um produto e vender a si mesmo, numa busca de uma oportunidade? Para entender tudo isso, a gente tem aqui no programa de hoje o Weber Abras, que é consultor em vendas, palestrante. Weber, satisfação recebê-lo neste novo ano, 2023. Você que em 2022 esteve aqui com a gente abrindo o ano essa semana falando sobre profissões, eu pensei, vendas é o caminho para a gente abrir. Que maravilha, muito obrigado pelo convite, Fabiano. Muito bom estar aqui e muito bom começar 2023 falando do que pode mover 2023, como moveu 2022, 2021 e outros tantos anos para trás. Vender. Muito obrigado. Pois é, e eu fiz aqui logo na abertura uma questão do conjugar o verbo venda, né? Vender. É um verbo mesmo, na verdade, porque você está ali no dia a dia, mas é praticamente uma missão. Muito mais do que aplicar a venda no dia a dia, é entender o que é a venda. E a gente abre esse bloco agora discutindo um pouco de como se vender. Como que a pessoa se vende? No bom sentido da palavra, não aquela pessoa que se vende para o mal ou se vende para a ilegalidade, se vende como a forma da publicidade mesmo do que ela faz, do que ela vende, do que ela é. Perfeito, olha só que interessante. A pessoa literalmente se vende. Nós somos um produto, nós somos uma marca. A principal marca que existe no planeta para você tem que ser você mesmo. E como tal, você tem que se preparar para mostrar essa marca e esse produto no mercado, né? Seu linguajar, sua forma de se vestir, o quanto você estuda em relação à profissão que você escolheu, e aqui eu já puxo um gancho, né? Toda profissão vende. Então, é literalmente essa ideia de eu sou um produto. Como tal, eu preciso demonstrar, eu preciso apresentar esse produto para o mercado e uma das formas de fazer isso é a minha postura, a forma como eu entrego realmente o meu visual para esse mercado e principalmente como eu converso, como eu me comunico com ele. E, por exemplo, quando você fala de todo profissional vende, toda pessoa vende, ela vende ideias, vende informações, ela vende o que ela produz, mas de toda forma a venda também faz parte da vida do dentista, do médico, do gestor, não só do gestor comercial, do cara que está na porta da loja esperando o cliente, mas todo mundo vende. Tem muita gente vendendo mal? Ah, com toda certeza. Até porque colocar o adjetivo mal seria até uma maldade da minha parte, considerando o seguinte, algumas profissões, por uma questão natural, vender não está na pauta das universidades. Um advogado, por exemplo, ele vai aprender uma série de temáticas, o administrador da mesma forma, o dentista da mesma forma, mas a temática vender, ele não tem isso no dia a dia na universidade dele. Ele vai para o mercado de trabalho e lá ele se depara com um cliente que literalmente é cliente, com todos os preceitos de um cliente. Precisa que demonstre um produto, precisa ser abordado, precisa que alguém chegue para esse cliente e mostre para ele o quanto ele tem uma dor que um determinado produto ou serviço resolve. Ou seja, as pessoas saem da universidade, eu não vou dizer despreparadas, no fundo a temática não é trabalhada e algumas profissões acabam realmente se ressentindo severamente disso. Você acha que, assim como a gente tem defendido o empreendedorismo desde o ensino base,
vender deveria estar também no ensino básico da escola? Porque Nossa, aquela história, né, que a gente aprende tanta coisa que na prática a gente quase não usa, né, no ensino básico. E a venda a gente vai usar para a vida toda. Exatamente. Vender, empreender, as questões relativas a finanças e falar em público deveria ser comum a todas as profissões. A gente deveria aprender isso desde a tenra idade. Mas acaba realmente não tendo acesso a isso. E aí a temática vender acaba sendo trabalhada dentro de um contexto, eu diria até de preconceito, né? Eu brinco muito, sempre que eu inicio meus treinamentos, as minhas palestras, eu sempre uso a expressão, né? Eu queria ser vendedor, eu queria ser médico, já que não deu, eu virei vendedor. Então é o vendedor Jaque. Queria ser advogado, já que não deu, virou vendedor. É uma forma jocosa de brincar com a ideia de que vender é menos. E não, vender é uma profissão exatamente como qualquer outra e mais do que isso, permeia todas as profissões do mercado e é muito importante que a gente trabalhe em cima disso. A gente falando de vendas, Weber, quando a gente pensa num vendedor clássico, a gente imagina aquele cara todo arrumado igual você está aí, todo elegante, numa concessionária, numa loja, fazendo a venda ali do dia a dia. E a gente vê que a venda ela está numa consulta médica, às vezes, né? Um bom médico, eu sempre digo isso, quando você vai quando a gente fala aqui de bom atendimento, quando você vai num bom atendimento, a gente, às vezes eu vou a um médico e comento com a minha esposa, você gostou do médico? Se eu falar que eu gostei porque o cara bateu um papo ali, eu senti da proximidade, eu gostei do médico porque ele me deu foi preciso um diagnóstico, soube vender uma ideia ali do que ele está para o tratamento. E é tudo muito subjetivo. Eu tive uma oportunidade de estar num evento de tratamento de câncer, fazendo uma apresentação num evento, e as pessoas estavam falando de quanto que o atendimento médico é subjetivo, porque às vezes a pessoa ela se sente bem num tratamento dentro de um hospital, dentro de uma clínica, pelo atendimento que é dado pela moça do café que passa ali, que faz o atendimento. Às vezes não é nem a acolhida da recepção, as pessoas são educadas. E aí se ela chega no médico, o médico também complementa aquilo, ou seja, ali é a subjetividade. Essa análise de venda é também uma análise subjetiva de se fazer? Você foi muito feliz quando você falou que não dá para dizer que o cara é um mau vendedor, porque ele não aprendeu a ser vendedor. Exato. Então não adianta a gente falar que ele é um mau jogador, a gente pode chamar um jogador de futebol profissional de mau jogador, agora um cara que não joga, não. Mas nesse prisma, é subjetivo demais? É subjetivo principalmente por um detalhe, venda é relacionamento. Você comentou, por vezes eu me sinto bem atendido numa clínica, muito mais pela pessoa que me atendeu e me recepcionou do que exatamente pelo atendimento médico especificamente, Exato. Que acaba sendo técnico. Eu vou caminhar no sentido de achar aquele médico muito bom e muito positivo o atendimento dele a partir do momento que ele se relaciona, pergunta mais, quer saber mais sobre mim, entender mais sobre tudo que permeia aquela minha necessidade naquela consulta ali, e isso é um processo de vendas. Tanto é que no meu treinamento de vendas eu uso a metáfora do médico. O bom médico é aquele que faz muitas perguntas, de preferência abertas. O que, como, quem, quando, para quê. Quando as perguntas abertas do médico não resolvem e ele não tem um diagnóstico, ele faz uma pergunta mais aberta ainda, que é pedir, por exemplo, alguns exames laboratoriais e tudo mais. Ou seja, vender é relação, é eu querer saber de você, Perfeito. Da sua história, do contexto que te trouxe até aqui. E para toda profissão, Weber, não conhecer com quem você está conversando já não está vendendo, né? Exatamente, não está vendendo. Eu preciso conhecer o meu cliente. Exato. Com toda certeza. Literalmente a ideia de... Do decorador ao mestre de obras, o cara tem que entender qual que é a jogada ali, o que está em jogo. Exato. Qual é a dor daquele cliente? E aqui a gente chama de dor, até pegando também conexão na metáfora do médico, na metáfora de quem atende nas condições de saúde. Quando eu vou buscar algum produto, eu literalmente estou resolvendo uma dor. Eu uso um exemplo nos meus treinamentos e palestras, que é uma pessoa que vai comprar uma peça de decoração infantil, um móvel infantil super bem decorado. Quando o vendedor pergunta para essa pessoa para quem é essa peça, é para uma criança, mas essa criança é uma garotinha de 5 anos que não é filha do comprador, ela é filha da namorada do comprador. Aí eu brinco com quem está no treinamento e falo assim,
Esse banquinho pode ser vendido um pouquinho mais caro? Aí o pessoal pensa um pouquinho, poxa, será que sim, será que não? Claro que sim, porque mais do que um banquinho, aquele comprador está comprando o quê? Um excelente relacionamento com a mãe da garotinha. Eu só vou descobrir isso se eu souber daquela pessoa. Venda é relacionamento o tempo inteiro. Agora, depois, essa questão da questão médica, aqui abrir um parênteses aqui para falar que depois que inventaram aqueles consultórios que o médico fica com o computador, acabou o atendimento médico. É raro você ir num atendimento médico que você fala assim, poxa, que atendimento bom. Estou fazendo uma crítica aqui que não estou generalizando não, mas o que a gente vê de médico que só está... O que você está sentindo? Você tem algum remédio? Toma algum remédio? Gente, falta o olho no olho. E isso é que eu ia te perguntar, para as relações humanas, para as profissões que são mais humanas, porque o médico ele não pode ser tecnicista. E aí fica essa crítica né, para a gente refletir sobre essa tecnicidade do que diz respeito ao atendimento médico. Mas as áreas de relações humanas, elas são mais necessárias no que diz respeito à venda? É preciso estar próximo das pessoas? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque quando eu chego a um determinado momento para buscar alguma coisa, eu tenho uma necessidade. Às vezes essa necessidade me conecta a um prazer. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Às vezes não, ela me conecta a literalmente resolver uma dor. Eu estou passando mal, estou doente, eu preciso resolver talvez alguma questão estética e tudo mais. Quanto mais eu me relacionar com o meu cliente, mais eu sei dele, mais eu falo a língua dele, consequentemente eu sou considerado um bom médico, um bom advogado, um bom dentista e por aí vai. No último programa, eu perguntei para a especialista que esteve aqui com a gente, falando sobre RH, sobre aquela questão do network, de você lembrar de ligar para a pessoa e você lembra, aquela pessoa ele pode me ajudar. Nossa, eu estou com o Weber aqui na cabeça, que ele pode me ajudar nesse negócio. Mas tem 2 anos que eu não falo com o Weber. O vendedor ele tem que manter, e aí eu estou falando vendedor, não um vendedor só da carteira assinada como vendedor, que depois o Weber já contou isso aqui para a gente, depois a gente vai contar essa coisa da carteira assinada que é bem legal. Mas não é a questão da carteira assinada, mas quem ali, seja um médico, seja um jornalista, seja uma pessoa que está ali numa prestação de serviço de cabeleireiro, ou seja, ela precisa estar, de certa forma, ter em mente que essa importância do vender não é só na hora que você precisa, ou seja, você tem que manter contato, ter network. Olha só que interessante isso que você está falando. Imagine a ideia de eu ligar para você, meu cliente, somente para saber como você está. Imagine a surpresa que isso vai causar e o quanto isso é escasso. E no dia do aniversário, parabéns para você, Que maravilha fazer querido. isso. Eu costumo dizer, e eu vou fazer isso entre hoje e amanhã, né? Literalmente ligar para os meus clientes, ligar ou passar uma mensagem por áudio, diretamente para eles, falando, olha, eu poderia fazer uma imagem bonita, colocar para você aqui alguns foguetes espocando, feliz 2023 e tudo mais, mas não, eu estou gravando um áudio diretamente para o Fabiano, falando com o Fabiano. Se for possível falar diretamente com você, tanto melhor. Imagine o quanto isso é diferente. Dá trabalho, toma tempo, mas olha a relação acontecendo. Sabe por quê, Fabiano? As pessoas focam muito na venda naquele momento e o cliente tem um valor ao longo da vida de compra dele. O que você mais precisa fazer como vendedor é garantir a recompra. Como que eu garanto a recompra? Continuando vendendo a minha imagem, a minha voz, a minha conexão, o meu sorriso, meu escritório, minha agência de propaganda, enfim, o produto que eu estou vendendo. Ô Weber, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente continua trazendo aqui essa visão da venda como a possibilidade, mas eu queria deixar uma questão aqui para você que está nos acompanhando, principalmente você que está agora na TV a cabo, no canal V Brasil, no 527 da Claro, no 9 analógico. A gente vai ter um reclame agora, vai ter um intervalo. Queria muito que você ficasse reflexivo no que eu vou perguntar agora para o Weber e a gente vai trazer essa informação. Dá para iniciar a carreira como vendedor? Você que está querendo mudar de vida em 2023, qual que é o caminho para se tornar aí um profissional de vendas? E a gente vai contar a história do Weber também, da assinatura da carteira dele. É rapidinho, a gente volta com o nosso Economia. E agora?